começar. Mais pessoas entrando. Bom, então, vamos começar nosso bate-papo em casa? Bom dia a todos e todas. Sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas. Nós estamos fazendo hoje, né, o nosso bate-papo em casa, ações educativas entre as casas-museu Eva Klabin e Ema Klabin. É um prazer receber todos e todas. E eu queria começar falando um pouco o que motivou essa nossa iniciativa de fazer esse bate-papo, né? Vamos chamar assim. Para não usar um termo em inglês, né? Live, nós preferimos bate-papo. Esse bate-papo ele nasceu de uma vontade de aproximar as casas-museu Ema Klabin e Eva Klabin, que já nasceram próximas, né? Já nasceram irmãs. E esse momento muito triste na nossa sociedade, né? No nosso mundo da pandemia, por outro lado, nos deu a oportunidade e os recursos para que a gente fizesse essa aproximação, já que estamos, respectivamente, no Rio de Janeiro e em São Paulo, nos deu essa oportunidade de fazer isso de uma forma mais fácil, né? Então, nós estamos aproveitando e utilizando os recursos, né, desse trabalho virtual que inicia-se com esse momento, né, de pandemia, para aproximar as ações educativas das casas que a gente há tanto tempo vinha querendo fazer, né? E a gente parte de uma questão que é muito singular, que é o fato de serem duas mulheres, irmãs, colecionadoras, mulheres com uma bagagem cultural muito sólida, muito inteligentes, mulheres com uma postura independente perante a vida, pessoas à frente do seu tempo, que reuniram coleções, importantes coleções de arte, nas residências em que moraram, e esse legado foi deixado para o público como museus abertos ao público, né? Então, acho que isso nos move a pensar de uma forma, pensar nessa singularidade, né? Que são essas duas mulheres, as suas coleções e, consequentemente, essas casas-museu, né? E o trabalho que é feito nessas casas-museu, principalmente nesse momento em que a presença física nos é impossibilitada. Nós gostaríamos de dar alguns avisos. O primeiro é que as perguntas são muito bem-vindas. Por favor, comentem, façam perguntas no chat. Ao longo da nossa conversa, cada um de nós estará atento a essas perguntas. Nós gostaríamos também, existe um link do Google Docs Forms, que é um questionário muito rapidinho, que a gente pede para, por favor, que vocês respondam. É um canal de comunicação que a gente abre com o público para ouvir um pouco do nosso público, o que vocês gostariam de ver nas nossas programações virtuais que ainda não aconteceram. Então, a gente pede, por favor, que vocês respondam. Uma outra coisa que a gente gostaria de comentar é que esse nosso bate-papo está sendo gravado e a gente... Então, se alguém tiver algum problema, por favor, fale. E essa é uma ação que está dentro da programação da 14ª Primavera de Museus, que é promovida pelo IBRAM, né? Acho que é isso, não é, meus queridos? Vou colocar novamente o link do questionário, por favor. Então, agora acho que a gente precisaria, coisa que não fizemos ainda, nos apresentar, né, oficialmente. Bom, então,
Meu nome é Cristiane Alves, eu sou coordenadora do educativo da Casa Museu Ema Clabin, que fica em São Paulo. Rosi, você está com o áudio mutado. Ops. Bom dia, meu nome é Rose, eu sou educadora da Casa Museu Ema Clabin, aqui também de São Paulo. Bom dia, meu nome é Felipe e eu sou educador da Casa Museu Ema Clabin. Bom dia. Perdão, pode falar, Carla. Pode seguir, Juliana. Pode continuar. Bom dia, meu nome é Juliana, eu sou educadora da Casa Museu Eva Clabin. Bom dia a todos e todas. Eu quero agradecer a Cristiane e a equipe da Ema Clabin por essa parceria, por esse convite para esta parceria. Para nós está sendo fundamental, neste momento, estabelecer essas parcerias. Eu sou o Carlos Miguel e coordeno o programa de educação da Casa Eva Clabin, que fica no Rio de Janeiro. Bom dia a todos, meu nome é Thiago, eu também sou educador na Casa Museu Eva Clabin, aqui no Rio de Janeiro. Você está mutada, Cris. Nós só pedimos, por favor, a gentileza de todos e todas, deixarem os seus microfones desligados e as suas câmeras, para que não haja interferência. Bom, e como nós começamos conversando, falando um pouco sobre essas duas casas que nos unem, a gente gostaria de iniciar a nossa conversa falando um pouco das colecionadoras, né? Então, eu vou compartilhar aqui a minha tela. Todos enxergando? Ok? Sim. Sim. Ai, gente, um momentinho só. Um momentinho só, que é justamente na hora que o negócio, né, dá problema. Eu acredito que todo mundo que já tem participado de live entende que essas coisas vão acontecendo e a gente vai se adequando, não é? Sim, um momentinho só. Sim, agora sim. Visualizar, modo cheio. Bom, nós estamos falando de duas mulheres, Ema Clabin e Eva Clabin, que nasceram aqui no Brasil, mas que vêm de família lituana, né? Os pais, Hessel Clabin e Fanny Clabin, vieram ainda para o Brasil no final do século XIX e saíram da Lituânia para o Brasil, e uma parte da família foi para os Estados Unidos também, por conta da perseguição do czar ao povo judeu, né? Então, Hessel Clabin fez parte da primeira geração que veio para o Brasil, né? Chegando aqui no Brasil, já havia encontrado seu irmão, Maurício Clabin, e juntamente com mais o outro irmão, Salomão, e o cunhado, o Nécio, né? Eles fundaram a Clabin a Clabin Irmãos e Companhia, né? Então, são 3 irmãos e um cunhado que funda a Clabin Irmãos e Companhia. Na década de 20, eles fundam, né, eles iniciam com a indústria de papel, né, o comércio de papel e celulose, a fabricação de papel e celulose, né, que hoje é conhecida, bastante conhecida, uma empresa muito lucrativa, que é a Clabin. E é muito interessante a gente ver que essa primeira geração, né, de imigrantes veio da mesma forma que veio muitos outros imigrantes, né? Então, a gente está falando de um período de grande migração, né? Principalmente para Rio e São Paulo. Ema Clabin, nessa foto, ela está com mais ou menos 80 anos, dos 87 em que ela viveu.
Ela nasceu em 1907 e morreu em 1994. Dentre esses 87 anos, ela morou mais ou menos 40 anos na residência que foi construída, projetada e construída especificamente para abrigar a sua coleção, né? E essa residência é hoje a Casa Museu Emma Clabin, que fica no bairro do Jardim Europa, aqui em São Paulo. Emma Clabin, ela iniciou a coleção mais ou menos por volta de 1947, né? E ela se notabilizou... Um momentinho só. Que deu pau aqui. Aqui, foi. E Emma Clabin, ela teve uma participação muito ativa, não só como empresária, mas também como mecenas, né? Ela doou o terreno onde fica o Hospital Albert Einstein, né? A gente tem aqui uma foto de doação do terreno. Ela ajudou a fundar, né? Ajudou a criar a Orquestra Filarmônica de São Paulo. Ela criou a Fundação Magda Talhaferro. A gente vê aqui do lado uma foto dedicada a Magda, né? Aqui. A Magda que a Magda Talhaferro dedica a Emma Clabin. A Magda Talhaferro, inclusive, era muito recebida na casa em recepções para fazer concertos. E a Emma Clabin ajudou a criar essa Fundação Magda Talhaferro. Aqui a gente vê uma foto da Emma com o pai, Hessel Clabin. E aí a gente pode pensar também uma questão interessante, né? Quando a Fanny Clabin, mãe delas, faleceu, e a Eva casou-se e foi morar no Rio, Emma Clabin ficou muito mais próxima do pai e acompanhando ele, tanto nos negócios da família, quanto nas viagens. Então, em 1946, quando ele morreu, ela assumiu o lugar dele no conselho diretor da empresa. E em 1947, um ano depois, ela iniciou a sua coleção já com essa intenção de constituir uma coleção de arte, né? A primeira obra que ela comprou foi uma pintura da Ariadne, do Jean-Baptiste Greuze, que se encontra hoje na biblioteca da Casa Museu Emma Clabin. Um aspecto muito importante da vida, da trajetória de Emma Clabin, é a participação ativa, não só como empresária, como mecenas, mas também uma participação ativa na vida cultural da cidade, né? Não apenas como espectadora, como amante das artes, como apreciadora, mas também impulsionando muitas ações culturais nos conselhos das instituições das quais ela participava. Por exemplo, a Bienal de São Paulo, né? Aqui a gente vê uma foto, né, da Emma Clabin, amigos e família, em frente ao Palácio de Sanssouci, em Potsdam, na Alemanha. Esse Palácio de Sanssouci era um local onde ela regularmente visitava com a família e que serviu de inspiração para o projeto da casa dela, da residência, né? Quando ela foi projetar a casa dela, ela escolheu um partido arquitetônico que mistura elementos clássicos e modernos, e essa inspiração veio desse classicismo desse Palácio Rococó, né, do Palácio de Sanssouci. E já que estamos falando em viagens, a gente colocou aqui algumas imagens com relação a viagens, que é um aspecto muito importante da formação e da vida, tanto de Eva quanto de Emma, né? Muitos aspectos que constituem a formação cultural de Emma Clabin vêm por essa experiência de viagens, né? São duas mulheres que viajaram o mundo todo, né? Emma Clabin deu a volta ao mundo. Essas viagens propiciaram e estimularam
essa questão do colecionismo, da formação. No exterior também, elas fizeram muitos cursos, né? Emma Clabin fez muitos cursos, inclusive cursos livres. E Emma Clabin ela participava ativamente da vida cultural como espectadora, não só no Brasil, mas também durante essas viagens, né? O nosso curador, Paulo de Freitas Costa, tem feito uma pesquisa bastante aprofundada no arquivístico, né? Nos documentos da casa, que trazem informações sobre os hábitos culturais de Emma Clabin. Então, é uma pesquisa que, dentro em breve, a gente vai poder ter ela organizada numa publicação. E aqui do lado a gente vê a Emma e a Eva em visita à Itália. E aqui eu queria terminar com uma foto da família, né? A Mina, a Eva, a Emma e o Hessel, o pai delas, em Copacabana. E aqui do lado uma foto da Eva, completando 80 anos em sua casa e recebendo a irmã Emma Clabin. E aí a gente gostaria de ouvir um pouco sobre a Eva. Então, agora é minha parte, agora é minha vez de falar da Eva Clabin. A Eva, como a Cristiane já havia referido, ela é irmã da Emma Clabin, filha do Hessel e da Fanny. Ela nasce em São Paulo, em 8 de fevereiro de 1903, e ela vai falecer em 8 de novembro de 1991. Ela viveu 88 anos. A gente acha até curioso, né, esse número inicial e o número final, 8 e 8, e morrer com 88. Mas, enfim, ela viveu praticamente todo o século XX, experienciou, vivenciou, né, e foi testemunha dos acontecimentos do século XX, e foi uma das primeiras, da primeira geração a nascer no Brasil, já que a família era oriunda da Lituânia, eram judeus lituanos vindos para o Brasil, em função das perseguições que a Cristiane mencionou. A Eva, ela viveu um trânsito desde o início da vida, né, um trânsito entre Brasil e Europa, porque o pai era, dentro das empresas Clabin, ele tinha uma responsabilidade das relações internacionais, e com isso, inclusive, na Primeira Guerra Mundial, entre 14 e 18, eles tiveram que morar na Suíça, porque eles se encontravam exatamente no meio desse conflito. E a formação da Eva, essa formação cultural, o conhecimento que ela adquiriu ao longo da vida, se deu muito nesse trânsito, não apenas Brasil, Europa, mas também Estados Unidos. Então, foi nesses lugares, não é? Brasil, Europa, Estados Unidos, que a Eva foi conjugando uma série de conhecimentos num processo muito aberto, porque ela não teve uma formação ou uma graduação, né, uma formação acadêmica, mas o fato dela ter conseguido viajar, né, o mundo inteiro, falar diversas línguas e adquirir vários conhecimentos dentro de um processo livre de educação, fez com que ela adquirisse uma cultura cultural muito ampla e muito vasta. As primeiras peças adquiridas por ela aconteceram na adolescência, foram 2 quadros do pintor holandês Glauber. Ela tinha entre 15 e 16 anos, e a gente acredita que esse desejo pelo colecionismo, que parece ter surgido muito cedo, aconteceu também muito por influência do pai, que era um colecionador de peças de prata. Então, entendemos que o interesse tanto da Eva Clabin quanto da Emma Clabin no colecionismo surge desde cedo, influenciadas pelo pai. Então, a partir dessas 2 primeiras peças, a Eva vai constituir um acervo de mais de 2.000 peças ao longo desses 88 anos de vida, e com uma variedade muito grande. O acervo da Casa Museu Eva Clabin, ele é muito eclético, e sua organização na Casa Museu também é feita de forma muito eclética. Nós vamos ter espaços, que vocês vão ver daqui a pouco, que vão ter nomes específicos, muito pela preponderância dessas peças, de algumas peças, mas, no todo, a casa ela é formada de um acervo muito eclético, de uma organização também dos espaços de maneira muito eclética. Vale a pena visitar, a casa fica na Lagoa, tem um acesso super fácil pelo metrô,
Tem muita gente que acha que a localização é complicada e tudo mais, mas não é, ao contrário. Estamos a 5 minutos do metrô Cantagalo. E já fica o convite também para vocês acessarem os nossos canais do Instagram, Facebook, YouTube, porque estamos, nesse momento, colocando uma série de proposições, né, uma série de programações por conta dessa situação que estamos vivendo na pandemia. Mas voltando a Eva, ela, em 1933, ela casa com Paulo Rapaport, que era um judeu austríaco naturalizado brasileiro, e vai morar no Rio de Janeiro. E como a Cristiane falou, ela acaba se afastando um pouco da família, por conta dessa mudança de residência. E ela vai viver no Rio de Janeiro. Eles passam um bom tempo alugando a casa, que hoje é a Casa Museu Eva Clabin, que tinha um outro tipo de configuração, e surgiu o desejo da compra dessa casa, né? Como vocês estão vendo aí, a casa original tinha esta configuração, e eles acabam conseguindo comprar a casa em 52 com a intenção de um projeto de derrubar essa casa, demolir a casa e construir um grande palacete. Só que em 57 o Paulo Rapaport morre e a Eva ela fica muito consternada, fica um tempo de luto, e aí a partir de 60 ela decide reformar a casa, ampliando, né, os ambientes, ampliando o número de ambientes da casa, sem a intenção inicial com o projeto do palacete. E aí, entre 60 e 67, acontecem essas reformas, e em 67 ela vai morar na casa e vai viver lá até 1991, quando ela falece. Mas nesse período, né, entre morar e falecer, ela já vai nutrindo esse desejo de transformar a sua casa num espaço expositivo, o que é um ato, não é, importantíssimo a ser ressaltado. Porque você pegar todo um acervo que você constituiu ao longo da vida, a sua própria casa, e deixar para a sociedade, abrir para a sociedade, isso é um ato de valorização da cultura e democratização das culturas. Porque quando a gente fala do acervo da Casa Museu Eva Clabin, nós estamos falando da apresentação de diversas épocas e diversas culturas, porque o acervo ele cobre um arco de tempo de mais de 5.000 anos. Então, nós temos ali 5.000 anos de história e história da arte, com 1.000 possibilidades com as quais podemos trabalhar e falar e trocar com todo o público. Então, a Eva morre, né? Depois da morte dela, a casa vai ser aberta ao público em 1995. E este ano, inclusive, estamos comemorando 25 anos, né, dessa casa-museu tão importante para nós e para os cariocas. Muito bem, parabéns. Bom, então acho que agora a gente poderia conhecer um pouquinho as duas casas-museu, né? Então, vou tirar aqui a compartilhamento. Ok, gente. Bom dia. Novamente, para quem chegou agora, eu vou me apresentar de novo. Meu nome é Tiago, sou educador aqui na Casa Museu Eva Clabin, do Rio de Janeiro. E vou mostrar um pouquinho, bem rapidamente, como é a nossa casa-museu, né? Como é que ela se divide. Bom, como o Carlos já tinha mencionado, né? Nossa casa-museu ela fica na Lagoa, aqui na Avenida Pitácio Pessoa, que é uma das principais ali do bairro, e originalmente ela tinha essa arquitetura aqui muito específica que a gente chama de estilo normando. Era um estilo muito comum nas casas da Zona Sul do Rio de Janeiro, né? Lembrando que a Lagoa era um bairro que, na época, né, uma casa de 1933, a Lagoa era um bairro que era praticamente isolado do resto da cidade. Você tinha que dar a volta por toda a orla, praticamente, até chegar na Lagoa. Não tinha corte do Cantagalo, não tinha... O Humaitá era mais restrito, enfim. Então, era um lugar de veraneio, de fim de semana, que ficava bem isolado. E, como o Carlos também já adiantou, né, a ideia era demolir a casa, né, já que ela começou a comprar os terrenos em volta, depois comprou a casa em si. E, por conta do falecimento do Paulo, esse projeto não vai adiante. O que ela resolve fazer é ampliar a casa. Então, a gente vê bem marcado aqui, né, que
o estilo arquitetônico ele se mantém, mas ela se expande em vários momentos, né? Principalmente para o lado, né? Pegando o resto do terreno, para frente também. Vai se ver que os telhados eles são sempre bem marcadinhos nesse mesmo estilo original da casa, né? E quando a casa Museu Eva Clabin abre para visitação, aí ela ganha a configuração que a gente vai ver agora. Essa aqui já é a nossa fachada, e fica de frente para a lagoa, né, como o Carlos também falou, super acessível para quem vem de metrô principalmente. É o meio de transporte que a gente recomenda para todos os visitantes. Então, entrando na casa em si, o primeiro cômodo que o visitante acessa na Casa Museu Eva Clabin é o hall principal. Como o Carlos também já mencionou, né, a coleção é bem marcada por um ecletismo das peças. Então, logo nesse primeiro cômodo, a gente vai encontrar desde mobiliário gótico francês do século XV, XVI, pinturas flamencas e aqui uma coleção de arte oriental, né, nessas duas prateleiras aqui, que originalmente eram janelas. Né. Isso também é interessante, né, como a Eva vai adaptando o espaço à medida que a coleção vai crescendo e vai ganhando forma. Tá. Depois nós entramos na Sala Renascença. Tem esse nome porque a gente tem aqui, predominantemente, vários artistas muito importantes do Renascimento italiano, como a gente tem aqui pendurado Donatello, aqui desse lado a gente tem Andrea del Sarto, a gente tem o Botticelli, que está escondidinho aqui, mas fica até o convite para quem quiser ver. Entra no nosso site, que a gente tem o tour virtual, para quem quiser ver também. Mas, apesar do nome Renascença, a Eva também vai conjugar aqui, junto dessas peças, uma coleção de arte egípcia, que fica desse lado, tem um pouquinho também desse lado, e aqui nessa vitrine, logo em frente para o jardim, tem uma coleção de cerâmica pré-colombiana, varia entre o século X e XIV depois de Cristo. Tá muito interessante também. Depois, entramos na sala inglesa, né, pelo outro lado, né, seguindo. Tem esse nome, a sala inglesa, por conta dos pintores que são retratistas ingleses do século XVIII, né, que temos Thomas Lawrence, tem o Thomas Gainsborough aqui desse lado. Mas, novamente, né, o ecletismo toma conta do espaço. Né? Além desses pintores ingleses, a gente tem uma coleção de livros romanos desse lado, a gente tem uma coleção de estátuas gregas, estatuetas gregas aqui desse outro, uma pequena coleção de também peças orientais, e aqui nessa sala, inclusive, tem uma coleção de prataria judaica. A gente especula, inclusive, que algumas podem vir de uma coleção, de uma possível coleção familiar, né? Já que a gente tem notícia de que o Hessel Clabin, o pai da Eva, era um grande colecionador de prataria. Logo em frente à sala inglesa, logo em frente à sala inglesa, a gente tem a sala de jantar, que tem essa grande mesa colonial brasileira com a louça de jantar que a Eva costumava usar em alguns eventos sociais, né, que a gente inclusive brinca que é o buraco negro da sala, né? Todo mundo que entra na sala vai direto para essa mesa, apreciar a mesa, mas também a gente sempre também procura, junto com o visitante, explorar os outros cantos da sala, né, onde a gente tem de novo mobiliário gótico desse lado, francês, e nas paredes temos pintores holandeses do século XVII. Aqui Hercules Zegers, tem do outro lado Gerhard Terborch, são pintores importantes do período também. E fechando o primeiro andar, a gente tem uma sala chinesa, onde, sim, a maioria das peças vem da China, de diversos períodos. A gente tem desde as primeiras dinastias chinesas, de 3.000 anos atrás, até as mais recentes, a Ming, Qing, que já entram no século XIX e XX. Mas mesmo tendo essas peças chinesas, a gente também tem esse Buda, que é da Tailândia, a gente tem uma Tara tibetana, que está um pouco invisível aqui, temos peças japonesas também, muito interessantes. Subindo, chegamos no hall superior, ele é um cômodo de passagem. Né? A gente tem várias peças importantes aqui, como destaque a gente tem esse José de Ribera, que é um pintor espanhol radicado na Itália, que é do estilo tenebrista, século XVII.
Mas aqui também a gente tem o auditório da casa, que é um espaço multiuso. Nós usamos, a casa usa esse ambiente tanto para eventos, né, concertos, mas também o educativo usa para ações educativas também. E passando esse cômodo, a gente vai entrando nos ambientes privados da casa. Primeiro a sala verde, aqui a gente já está caminhando para o quarto. A sala verde ela tem peças, quadros, né, que vão desde o barroco holandês até o impressionismo francês, né, com Camille Pissarro. Depois o boudoir, que é como se fosse um escritóriozinho, né, para casa. A gente tem aqui um Rugendas e duas telas, pequenas telas do Toné, Marc-Antoine Toné, até que chegamos no quarto de dormir, que além do mobiliário também, que é barroco italiano, como com destaque aqui para a cama, né, mas como é quarto de dormir, o visitante acaba tendo contato também com vários objetos pessoais que nós guardamos da Eva Clabin aqui no closet. E quem quiser conhecer um pouquinho mais da nossa coleção, do nosso espaço, tem o nosso site aqui, temos uma visita virtual para quem quiser ver com mais detalhes, e não esqueçam também de ver as nossas ações em todas as redes sociais do museu. Olá, boa tarde, meu nome é Felipe. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a Fundação Emma Clabin. Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Bem, a Fundação Emma Clabin ela fica em São Paulo, no Jardim Europa. Também tem uma facilidade de acesso com duas estações de metrô próxima, que é a Consolação e a Frade Coutinho, e acesso via ônibus, né? Bem, nessa foto da fachada, acho que dá para a gente ver um pouquinho aquilo que a Cris salientou de ser inspirada no Palácio Sanssouci, né? Por ser essa casa de um pavimento com essas janelas arqueadas, né? Eu acho que uma coisa que é interessante pontuar, né, que a coleção da Emma Clabin também é bastante eclética, né? A gente até fala que a Eva Clabin recua para o Egito Antigo e a Emma Clabin avança para o modernismo, né? Só que, no caso da Fundação Emma Clabin, os ambientes não estão divididos por temáticas, né? Então, existe uma organização que vai seguir, obviamente, a lógica da distribuição da casa, mas também existe uma decoração que foi proposta pelo Terre de la Stufa, né, em conjunto com a própria Emma Clabin, né, pensando os ambientes de forma bastante estética, né? Aqui a gente tem o hall de entrada, né, o que eu acho interessante destacar que já desde o começo já é uma coleção bastante variada. Nessa foto dá para a gente ver, por exemplo, uma tapeçaria belga, um par de anjos do barroco italiano, né? Um potiche de porcelana Schnick, né? Que seria a porcelana turca, né? Então, já nesse momento, a gente já tem uma grande variedade recebendo qualquer pessoa que entrasse nessa casa, né? A seguir, a gente tem a galeria, né? A galeria é o espaço de conexão da casa, basicamente impossível você não passar por ela, né? A gente vai, normalmente numa visita a gente circula por esse espaço várias vezes, porque a gente acessa hoje em dia pelo meio da galeria, mas eventualmente a gente faz roteiros que vão primeiro para o quarto, depois para a ala social. Então a gente costuma ter essa circulação sempre por esse espaço, né? Um destaque que eu acho interessante mencionar é que é um espaço muito baseado nas galerias palacianas, né? E nessa ideia de você ter um percurso de obras de artes a fazer até chegar, por exemplo, à sala de jantar, né? E nesse espaço aqui a gente vai ter a coleção de arte europeia, principalmente, né, nas pinturas, né? A Emma, nesse espaço, ela acaba fazendo uma sequência, né, começando com algumas telas do Renascimento
seguindo por telas do século XVI e XVII, né, e culminando com o século XVIII. Né, em destaque, acho que eu posso citar o Franz Post, que fica no centro da galeria, né, que é uma vista de Olinda, né, acho que talvez seja uma das principais telas da coleção, e esse arquibanco do período gótico do século XIV, que aqui serve de expositor, de certa forma, que é a configuração que ela colocou de outras peças de religiosidade, né? A gente vê alguns castiçais, algumas imagens. Né? Seguindo adiante, a gente tem a sala de jantar, né? A Emma Clabin, ela começa a colecionar de forma bastante voltada à arte europeia, só que a partir dos anos 50, ela começa a adquirir peças brasileiras e a porta de entrada nesse universo da arte brasileira para ela foi o barroco brasileiro, né? Como a gente pode ver aqui no fundo da sala, que a gente tem essas duas talhas do Mestre Valentim, que eram inclusive de uma igreja do Rio de Janeiro, São Pedro dos Clérigos, foi derrubada durante a Era Vargas. Né? Outro destaque da sala de jantar é a presença de naturezas mortas. Né? A gente vê essa grande natureza morta do Abraham Bruegel, né? Um dos pintores da família Bruegel, que é a maior tela da coleção, inclusive, em dimensão. O próximo ambiente é a biblioteca. Né? Na biblioteca, a gente tem, hoje em dia, registrados cerca de 2.000 títulos, que variam entre livros raros e livros que também a Emma adquiria ao longo da vida dela. Então, vai ter, por exemplo, edições do século XVII, do século XVIII, e vai ter um livro dos anos 80. Né? Vai variar de acordo com a organização que ela fazia com essa biblioteca. Né? Nesse cômodo, inclusive, fica a primeira tela que ela compra para a coleção, que é a Ariadne de Jean-Baptiste Greuze. Aliás, ela não dá para ver, mas no tour virtual, que dá para fazer pelo Google Arts and Culture, ela ficaria mais ou menos nesse lado. Aqui é o salão. Né? O salão, ele é um pouco a apoteose da coleção dela. Né? Ele vai juntar quase todos os elementos que a gente tem nessa coleção. Né? Vai ter uma coleção de pintura europeia, a gente vai ter porcelana chinesa, objetos arqueológicos de bronze da China, inclusive contendo a peça mais antiga da coleção, né, que é um recipiente de bronze que data de 14 a.C., né? E a gente vai ter também, começando aí, surgir uma coleção moderna dentro da casa, né, com um quadro do Shain Sutin, que a gente consegue ver nesse canto aqui. Né? A sala de música vai ser um ambiente a qual ela utilizava bastante. Né? A Cris falou da Magda Tagliaferra. A Tagliaferra era uma constante presença nas recepções que ela costumava fazer. Né? E a gente tem esse piano aqui, que é um piano Erard, de 1912, né, é um piano que ela ganha do pai na infância e que vai ser o piano que ela vai ter durante toda a vida. Né? E no fundo a gente consegue ver um quadro do Marc Chagall voltando a essa temática modernista. Né? Aqui a gente tem o quarto de hóspedes. Né? Curiosamente, o quarto de hóspedes acabou reunindo só pinturas de paisagem. Né? Não foi algo exatamente planejado, algumas dessas pinturas ficavam em outros lugares da casa e a Emma, ao longo da coleção, ela foi remanejando. Né? Nesse quarto, era o quarto que a Eva ficava hospedada quando ela visitava São Paulo. Né? Então, é uma coisa que, quando a gente visita a casa, fica bem nítido que é um quarto muito mais escuro, né? Mais próximo da decoração da casa da Eva Clabin. E nesse quarto, por conta dessa frequência da Eva Clabin, ela coloca uma tela da Tarsila do Amaral. Infelizmente não dá para ver nessa imagem, mas ela fica próxima à entrada do banheiro, né, e é possível ver no tour virtual. Seria o banheiro do quarto de hóspedes. E aqui o quarto principal seria o ambiente mais privado da casa,
né, um ambiente ao qual a Emma passava boa parte do dia, quando ela não tinha nenhum a fazer em relação à Klabin, ou receber alguém ligado à função de mecenas dela, né? E o quarto tem uma curiosidade porque ele acaba concentrando boa parte da coleção modernista da Emma Klabin, né? Que ela traz de uma casa que ela tinha em Campos do Jordão. Quando chega os anos 90, ela já tinha a noção de que ela iria deixar a própria casa para virar um museu. Ela adiciona essas telas de Campos do Jordão e ela as coloca no quarto, né, para não modificar o percurso da coleção principal, vamos dizer. E finalizando aqui, a gente tem o banheiro, né, esse banheiro bastante inspirado no Art Deco hollywoodiano, né? A gente tem essas linhas bastante marcadas, né? E eu acho que é um dos ambientes onde a mão do arquiteto pesou mais em termos da concepção dele, né? E bem, eu gostaria de convidar as pessoas que estão na fala, né, a curtir os nossos canais, seguir, que a gente tem postado bastante conteúdo nesses tempos, e fazer a visita virtual no Google Arts and Culture. Bom, e aí eu acho que a gente tem uma noção um pouco mais clara, né, desse ecletismo das duas coleções, né? Então, a gente está falando de duas coleções que foram reunidas sob a égide e e tendo como característica principal uma abrangência e uma diversificação, tanto na tipologia de objetos, né? Então, a gente vê livros, a gente vê objetos decorativos, objetos etnográficos, obras de arte, artes decorativas, escultura, pintura, mobiliário, reunidas numa casa, né? E com uma narrativa curatorial que mantém e preserva os cômodos da casa. E aí a questão, eu acho que agora a gente pode passar como o educativo trabalha no sentido de como as ações educativas são pensadas para que esse trabalho possa ser feito junto ao público visitante, né? Então, eu vou passar para o Carlos. Vamos conversar um pouco agora sobre as ações educativas. Vamos sim, vamos sim. Bom, é claro que nós já nos conhecemos, né? As casas se conhecem, os educativos se conhecem, nós já percebemos que existem pontos em comum, e um deles é o processo de mediação, ou a proposta de mediação, que dentro de casas, né, de duas casas museu, traz as suas peculiaridades. Nós podemos ter uma proposta que pode ser abrangente, e tem que ser abrangente, mas eu acho que o ponto em comum é a proposta dialógica dentro desse processo de mediação, que não abarca apenas a visitação, né? Não apenas a visitação do público, mas todas as nossas ações, todas as nossas proposições. É fundamental para nós pensar esse público, ou esses visitantes, como parceiros, porque é junto com eles que vamos construir tudo, né, que está dentro da casa. Nós vamos deter as informações da casa e do acervo, é claro, mas essas informações elas precisam de movimento. E quem vai dar esse movimento, quem vai dar um movimento nessas informações será exatamente o público, com a sua participação. Serão os visitantes, serão aqueles que participam das oficinas e de outras práticas mais. Então, o visitante, nesse sentido, ele é fundamental. Ele é fundamental para dar vida às casas, para dar vida a qualquer espaço expositivo, mas para a proposta dialógica, ele é uma figura essencial. Ele é um parceiro e um ator essencial. E é com isso que nós vamos trabalhar, nós vamos lidar. Só que, para chegarmos a essa proposta de visita mediada e não uma visita monitorada ou guiada, nós precisamos passar por um processo de pesquisa, para entender um pouco desse percurso, desse caminho que nos leva até a essa proposta de parceria com o visitante, fazendo com que ele entenda que ele precisa ter autonomia, que ele pode ter e ele tem que ter autonomia no processo da visitação ou na participação em outras ações.
E aí, como eu disse, esse processo de pesquisa, para entendermos os percursos históricos, os referenciais teóricos, nós vamos atravessar uma série de caminhos e, claro, que dentro das nossas experiências, trabalhando em outros espaços, nós vamos também carregar todas essas vivências. E essa ideia de trazer essas vivências de outros lugares também para o trabalho das casas-museu faz com que a gente proponha ao visitante que, além do que ele vai ver nas casas, ele traga também as suas experiências de vida, que são fundamentais. E é ele quem vai dar a tônica. Não é? Quando nós temos duas casas repletas de objetos, e objetos muito diferentes, e de culturas muito diferentes, nós podemos criar metodologias muito diferentes de trabalho. Mas quem vai nos ajudar muito nesse caminho será o visitante. Será o seu interesse, o seu olhar. E para entendermos esse visitante, é preciso ouvi-lo, é preciso escutá-lo, é preciso percebê-lo, mas percebê-lo na sua totalidade. Não apenas o ouvir, não é? Nós precisamos olhar as suas ações e reações corporais, perceber para onde o olhar dele segue, né? Qual o caminho que ele vai percorrer. Tem muita gente que chega e pergunta assim, por onde eu começo? E aí a gente diz, você pode começar por onde você quiser. Não é? Você pode começar para onde o seu olhar e chamar a sua atenção. É aquilo que chama a atenção dele que vai fazer com que a conversa e esse movimento, esse bailado, eu costumo fazer uma comparação para mim mesmo, na mediação, que ele funciona como quase uma peça de teatro ou um balé. Né? Porque você tem o diretor, você tem a peça, né? A peça é a obra de arte, você tem o diretor, que é o mediador, você tem os atores ali, que são aqueles parceiros que precisam dar movimento a tudo isso. E é assim que eu olho para a visita mediada e para as outras ações também que são mediadas nos espaços culturais. Mas nada vem do vazio, nada acontece do acaso. Nós precisamos passar por uma série de processos de pesquisa que são contínuos, e eu acredito que o valor de trabalhar hoje numa casa-museu, como é a casa Eva Klabin, eu acredito que a equipe da Ema Klabin concorde comigo, é que esse ecletismo, o fato de ser uma casa que agrega, que abriga, e essas possibilidades, né, essas potencialidades que os acervos nos possibilita, amplia demais as nossas percepções, os nossos olhares e os nossos campos de atuação. E as nossas proposições também, é claro, que são variadas. E eu gosto sempre de falar é claro que nós temos vários referenciais teóricos e a cada momento chega um novo, né? Porque a cada proposição nós estudamos coisas novas e trazemos novos nomes, mas eu sempre gosto de citar Paulo Freire. Ele é fundamental quando pensamos numa proposta dialógica e na autonomia do pensamento, e gosto também de citar Jorge La Rosa, que é uma pessoa que vai falar da importância da experiência em todas as etapas da vida da gente. E é claro que nós vamos ter muitos mais, né? Eu poderia falar de John Dewey, Nicolas Bourriot, e tantos outros nomes que agregam demais ao nosso processo de mediação. Mas esse tempo curtinho aqui não dá para a gente falar de tudo. Então a gente acaba pensando algumas coisas, e é claro que essa conversa sobre a mediação leva uma vida, porque nós precisamos pegar, como trabalhamos com arte, nós precisamos pegar um pouco dessa história percorrida no ensino da história da arte no Brasil, para pensarmos, não é, como chegamos aqui nesse trabalho, não é, como trabalhar em espaços expositivos, em espaços museais, considerando a estrutura educacional e o ensino de artes, né, mais focadamente no Brasil. É isso, assim, em poucas palavras. Eu acho que, em poucas palavras, o Carlos conseguiu congregar muitos conceitos, muitas ideias que nos norteiam, né? E é isso, né? Os educadores, os educativos têm que ter esse poder de síntese, porque a nossa visita é de 1h30. E eu acho que o Carlos falou muitas coisas muito caras ao nosso trabalho, né? E eu gostaria de colocar também o quanto a educação ela faz parte de um dos 3 tripés que sustentam o museu, né? Se a gente for pegar aquele tripé de sustentação do museu, aquele tripé clássico,
que é a conservação, a pesquisa e a comunicação, o educativo ele está dentro desse tripé de sustentação que é a comunicação, né? Como que o museu se comunica com o público, como que é feita a extroversão do seu acervo, a extroversão das suas coleções, a extroversão dos seus conteúdos para o público, e é aí que o educativo está. Mas no nosso caso, no caso do educativo, a gente está lá na ponta, a gente está lá na linha de frente, porque é o educativo que, de uma forma mais direta, se comunica com o público, né? A nossa comunicação, como o Carlos disse muito bem, é pelo diálogo, é pela presença, é pelo encontro. E esse encontro, essa presença, esse diálogo, ele é permeado de muitas experiências, de experiências dialógicas, como o Carlos disse muito bem, experiências sensoriais, experiências lúdicas, experiências artísticas. Então, é um diálogo construído de uma forma intencional e que dê autonomia ao público, né? E acho que o Carlos também comentou a questão da formação, né? Então, para isso, essa formação dos educativos, essa formação contínua, é algo realmente muito importante e que nos alicerça, né? Que dá a sustentação para o nosso trabalho. E aí eu acho que lá na Casa Museu Ema Klabin a gente pensa essa formação, né, de uma forma muito próxima da Casa Eva, né? A gente pensa em dois eixos, né? Um eixo é o eixo da pesquisa contínua, do estudo contínuo das temáticas e dos conteúdos do museu, né? Como todos puderam perceber, a gente está falando de um arco temporal da história da arte que é muito grande, né? Muito extenso. A gente está falando de uma tipologia variada de objetos. E a gente também está falando de tempos históricos. Então, a gente está falando de um conteúdo que é transdisciplinar, né? A gente lida com tempos históricos, culturas, geografias, estilos artísticos muito variados que nos exige uma pesquisa contínua, né? E lá na Casa Museu Ema Klabin, a gente tem uma parceria e um respaldo do curador, do Paulo de Freitas Costa, que está o tempo todo, dedicado a essa pesquisa, e esse diálogo é um diálogo constante com a curadoria, né? E no outro eixo, a gente tem a pesquisa pedagógica, né? A pesquisa dos temas pedagógicos, a pesquisa sobre os perfis de público, para conhecer melhor esses perfis de público. E uma pesquisa muito dedicada à mediação cultural, para que a gente esteja embasado para desenvolver as propostas educativas, as propostas de mediação cultural que a gente realiza com o público, né? E se a gente está falando de abrangência, é interessante também a gente notar que todos os museus, eles almejam um atendimento a um público cada vez mais diversificado. E lá no museu, a gente, como todos os museus, a gente também trabalha para atingir um público cada vez maior e mais diversificado. Então, a gente atende desde os grupos agendados, que são, sei lá, crianças do ensino infantil, de 3 a 5 anos, até idosos. A gente atende em visitas espontâneas todo e qualquer visitante que vai até o museu em visitas, em visitas a cada 1 hora. E a gente também atende e desenvolve projetos específicos e roteiros específicos para uma programação voltada ao público espontâneo do museu, e que é uma programação que entra na programação do museu. Então, são projetos específicos, com roteiros pensados para o público geral que visita o museu aos finais de semana, né? Então, como o Carlos falou muito bem, dentro de toda essa formação,
né, de uma equipe que é multidisciplinar, né, a gente também tem que desenvolver uma escuta muito atenta, uma percepção muito sensível, uma empatia com o outro, para que esse trabalho ele realmente seja um encontro, né? Mas o nosso tempo é curto e eu gostaria de passar agora para a equipe de educadores, que vai contar um pouco mais desse trabalho, como ele é realizado. Bom dia novamente, meu nome é Juliana, como eu já disse, eu sou educadora lá da Casa Museu Eva Clabin, e contribuir um pouco com a minha experiência. Eu quando penso no trabalho de mediação lá no museu, a primeira coisa que eu lembro é de uma ação que a gente promove durante o mês de janeiro, que é uma programação de férias voltada para o público infanto-juvenil, mas para todos que quiserem participar. Mas é interessante porque, como é uma programação que acontece tanto na parte da manhã quanto na parte da tarde, é uma época em que o museu fica muito cheio, além do que é normal. E é uma época que o educativo trabalha bastante. Mas também é um momento onde a gente percebe o valor da mediação naquele espaço. Porque aquelas crianças estão escolhendo passar as férias ali. E ao mesmo tempo que eles estão num processo de se divertir, sentir prazer naquele espaço, é um lugar também onde eles estão num processo de aprendizagem, né? A gente tem uma série de atividades, por exemplo, o Enigma do Faraó, que é uma atividade onde eles pesquisam sobre o pensamento sobre vida no Egito. A gente tem o Detetive da Arqueologia, onde a gente repensa os objetos arqueológicos, a importância deles, a importância da história. A gente tem os detetives do museu, que eles têm que observar as peças e procurar por enigmas. Então, todas essas ações, elas trabalham sim com um lado lúdico, mas elas despertam também um espaço de aprendizado, que é não exatamente um lugar de obrigatoriedade, mas é um lugar de experimentação. E é interessante porque, para que esses conhecimentos sejam construídos, essas pessoas precisam estar dispostas e abertas para conversar, para arriscar, para estar com a curiosidade aberta com relação àquilo que cerca eles. Então, quando a gente está nesse trabalho de mediação, o que eu percebo é que as pessoas elas estão ressignificando o museu para além daquela ideia até antiquada de que o museu é só o espaço de guardar coisa antiga. Na realidade, o processo de mediação, ele traz a vida e traz o museu, junto com várias outras ações do museu, mas é um dos elementos que traz a vida para o museu e traz ele para o presente, porque o espaço não é mais o espaço do silêncio religioso, na verdade, é um espaço de conversa, de troca, e é um espaço de construir um conhecimento junto e um conhecimento diferente. Porque uma coisa que sempre me toca é, sobretudo quando eu penso nas visitas de escola pública e privada, mas enfim, de estudantes, como o museu é um espaço de educação continuada. Não que o museu tome o lugar da educação formal, mas é ali onde novas maneiras de se conhecer são despertadas através, sobretudo, da experiência, de valorizar a experiência prévia do visitante, para que ele possa se sentir à vontade para arriscar, mas também, e nesse sentido da experiência prévia, tanto da vida prática dele, mas dos filmes que ele assistiu, dos objetos que ele já viu nas viagens. Todos esses conhecimentos são trazidos de volta e são colocados em jogo através de uma conversa que é muito tranquila. E nesse processo de mediação, onde todo mundo tem o direito de compartilhar aquilo que pensa e construir junto, o que eu percebo é que muitos daqueles muros invisíveis que os museus costumavam ter, como um espaço em que você só vai se você já tem um conhecimento, se você tem uma vivência, uma erudição. Na realidade, o museu, com a mediação, ele vai se tornando cada vez mais prático. Ele é algo para ser visitado, para ser visto novamente. É um lugar que você pode falar daquilo que você viu num filme e acha que tem a ver com aquela peça. A mediação traz essa liberdade para o estar do visitante naquele espaço. E eu acredito que nós, que somos mediadores em casas, museu,
temos a sorte de lidar com um espaço que já é um museu bem desconstruído, né? Não é um museu da parede branca, mas é um museu que lembra que é uma casa, que tem um sofá, que tem uma cama. Nesse sentido, sempre tem alguém que lembra de alguma avó que também tinha uma peça de prata. Então, trabalhar na Casa Museu com mediação tem o seu caráter facilitado, porque as pessoas elas estão lá, eu acredito, mais disponíveis para entender aquele espaço de uma outra maneira, num processo de aprender, mas como as crianças vão lá nas férias, um processo de aprender se divertindo e sentindo prazer. Muito bem, Ju, você falou várias coisas assim que é exatamente isso que nos contempla, assim, enquanto educadores, de estar vivendo junto com o público esse espaço. E aí a gente fica pensando, assim, né, às vezes parece muito subjetivo para o público que não conhece o nosso dia a dia, como que se possa se dar como que acontece essas relações de diálogo, como que a gente consegue em 1h30 aproximar esse público das nossas coleções, assim. Eu tenho como educador, enquanto educadora, assim, para mim é muito caro e claro para mim, enquanto educadora, que essa mediação, que esse diálogo, que essa troca, ela vai acontecer com o público tecendo junto com a gente as relações junto com a obra. Junto com a obra, junto com o espaço, e para isso que é muito, muito precioso para a gente ter esse espaço de pesquisa, de nos aprofundar em cada tema dessa casa-museu, que no nosso caso, como o Felipe bem mostrou antes, a gente não tem espaços separados, as coisas estão juntos e misturados, são tempos e épocas e lugares totalmente diferentes. Então, o nosso desafio, assim, diante de tantas coisas, que a gente poderia dizer que seria uma grande dificuldade, é a gente poder desvelar nos nossos projetos, nas nossas pesquisas, outras camadas dessa coleção. Então, quando a gente propõe um projeto, propõe uma visita, a gente não tem essa pretensão de esgotar os assuntos. Então, muito tranquilamente, a gente vai tecendo esse percurso junto com o público, quando ele vem durante a semana, porque durante a semana ele vem espontaneamente, sem para uma visitação específica, ele vem para visitar a casa, e ele é acompanhado por um educador, sempre durante a semana, e a partir dessas nossas pesquisas, a gente desenvolve muitos projetos, tanto para visitantes agendados de escola, como a Cris bem colocou, também para o público espontâneo. Então, nos finais de semana, a gente faz alguns recortes, ou recortes temáticos, que a gente tem os diálogos na coleção, que é um recorte mais temático, e também tem um outro recorte que a gente oferece para o público espontâneo, que ele une uma questão mais não discursiva, mas falando mais, é uma relação mais de diálogo teórico junto com a coleção e junto com uma prática. Isso acontece aos finais de semana. E como que a gente pode, né, trazer essas relações para esse público? Então, algum dos recortes a gente vai falar mais sobre o mobiliário e que relação que esse mobiliário vai acontecer com esse visitante. Então, essas relações, elas são muito múltiplas, ela pode vir de uma memória, ela pode vir de uma relação do contemporâneo, de uma relação histórica, de uma relação de outros aprendizados que ela traga conosco. E quando a gente consegue abrir esse espaço e tecer junto com o público, fazer essas relações, aí a gente consegue a troca. E aí a gente aprende muito com esse público. E aí a Cris também comentou, mas a gente atende públicos pequenos. Como que uma criança de 5 anos pode tecer relações com esse espaço? Né? Um espaço que vocês viram no percurso que o Fê mostrou, ele é muito específico, tem muitos objetos ao alcance, muitas coisas. Como que a gente pode fazer isso? E a gente não tem outra forma de fazer essa relação, senão com a brincadeira, como a Ju colocou.
né? Então, assim, a gente vai sim entrar no quarto da Emma Clabin em gatinhas, para descobrir que os pés daquelas cadeiras são de animais. E que animais a gente pode, e como a gente pode ser os animais daquelas patinhas da cadeira. Então, todo mundo vai inventar o seu animal e vai trazer para o próprio corpo, para o seu próprio corpo, essa brincadeira. E aí a coisa vai continuando. Então, mas só para eu fechar essa fala, assim, eu gostaria de deixar importante para a gente que está lá, é que a gente é uma equipe fixa, numa casa que tem um acervo fixo, e que a gente, sendo educadores fixos, a gente consegue ter um trabalho continuado e ter um trabalho de pesquisa constante. Isso é uma especificidade de educativo que a gente tem lá. E é isso que eu gostaria de falar um pouquinho sobre esse momento de mediação. Legal. Eu venho de uma formação que é muito acadêmica, né? Sou historiador, faço história da arte e aprendi a mediar, né? Se eu posso falar assim, na prática dentro da Casa Museu Eva Clabin. E o que fica muito claro, né, a partir do diálogo que nós travamos com os visitantes, o diálogo que a gente trava entre nós, equipe, é mais do que um diálogo, né? Um diálogo que se faz na escuta. Nós estamos aqui dispostos e disponíveis a ouvir o que o outro tem a dizer também. Acho que essa é a tônica que a gente vem tratando aqui ao longo da conversa, mas acho que isso é muito potente, se tratando de duas casas, né, de duas colecionadoras, né, que dispõem, né, o seu acervo ao público, mas que não tem a sua casa no centro da cidade, não tem a sua, que ficam em bairros que necessariamente têm um poder aquisitivo maior ali no seu entorno. Chegar, às vezes, para algumas pessoas pode ser difícil, mas uma vez lá, a gente precisa ouvir o que trouxe essas pessoas lá. Não é simples, não são só as experiências que fazem isso, mas a vontade de estar lá também. E nós disponíveis ali para acolher aquelas pessoas. A Rosa foi citada aqui como a base, né, dos nossos estudos, e no texto dele ele fala que a experiência também se dá como uma arte do encontro. E eu gosto dessa analogia. Né? Eu tenho uma parte eu entro com uma parte, né, mas o visitante entra com muito mais. E esse encontro ele se dá justamente nisso. Né? Eu falo um pouco, mas o visitante também livre e disponível também para se deixar ali, se deixar afetar positivamente por tudo que o cerca. Eu lembro que a gente fez uma atividade numa escola que fica bem próxima a nós e a proposta depois foi que eles chegassem na sala de aula e desenhassem. Fizessem desenhos de coisas que eles tinham visto, tinham gostado, enfim. E me chamou muita atenção que uma desses alunos, que, se não me engano, era do quarto ano, ele desenhou um cálice que fica dentro da Sala Renascença, que é a maior sala do museu, no meio de um monte de peças ali, de mobiliário, de cadeira, de mesa, quadros enormes, esculturas muito grandes, e ele se atentou para um cálice que fica numa prateleira ali ao lado de várias outras peças, né? Mas ele se fixou num cálice específico ali. E às vezes a grata surpresa da visita é justamente essa. Né? Às vezes você está preparado para falar do Botticelli de uma forma e tal, e de repente, e aquele cálice ali? O que você tem para me dizer daquele cálice ali? E essa é uma grata surpresa mesmo, né? Como as pessoas também podem se afetar também pela coisa simples, pela simplicidade que a gente apresenta ali naquele espaço.
Eu também venho de um meio muito acadêmico antes de começar a trabalhar com educação, né? Minha formação também é história. E eu acho que um dos principais desafios que eu tive ao longo da minha estadia como educador na Fundação Emma-Clabin sempre foram tentar olhar para um lado diferente da situação da visita, né? Não apenas pensar a visita como espaço que é um espaço de informação, não deixa de ser, né? As pessoas quando chegam na Fundação Emma-Clabin, elas querem acessar algum conteúdo daquele museu. Então, eu óbvio que não vou ignorar completamente esse lado, mas tentar procurar meios de enriquecer essa experiência que o visitante vai ter dentro do museu, né? A Rose, ela comentou sobre as programações que a gente tem de educativo, e a gente tem a programação Experimentando o Museu, né, que vai muito nessa linha, e é nela que eu acho que eu pude explorar mais esse lado da mediação, de forma a pensar outros aspectos para além do acadêmico, para além de olhar aqueles objetos dentro de um prisma da história, né? Mas, mesmo quando a gente não está nessas visitas específicas, né, a gente tem todo um trabalho de receber o público, né? Uma das especificidades das duas casas-museus são que a gente tem um público espontâneo muito grande, né? Um público que chega não necessariamente junto a um grupo, não necessariamente junto a uma instituição, uma escola, uma faculdade. Então, como lidar com esse público que ele é um público incógnito, né? Como lidar com esse público que a gente não sabe quem é esse público? Ele vai chegar e a gente vai ter que descobrir algo sobre essas pessoas numa leitura muito rápida. Então, a gente tem que cultivar esse encontro, né? Tem que cultivar essa ideia do encontro e cultivar essa ideia do encontro pensando numa experiência que vai ser única, né? Mesmo que essa pessoa volte depois, não vai ser a mesma visita, não vai ser a mesma experiência. Às vezes eu já tive alguns visitantes que voltaram, que pediram para que eu falasse de novo de alguma peça em específico, mas nunca vai ser a mesma coisa, até porque nós, educadores, não somos a mesma pessoa dia a dia, né? A gente também muda, a gente também está com outras coisas na cabeça, a gente também tem uma trajetória e, inclusive, o processo que a gente tem de pesquisa e o processo que a gente tem de pensar outras atividades para além da visita regular, né, eu posso dizer que contamina essa visita regular, né? Eventualmente, a gente acaba trazendo novas formas de abordar o mesmo objeto, né? A gente acaba trabalhando temas que a gente não trabalharia necessariamente, mas a gente percebe que a pessoa tem um interesse por esse tema e a gente vai e envereda por esse caminho, né? E uma coisa que me pega muito também dentro dessa experiência de trabalhar em uma casa-museu é a questão corpórea, né? A Rose falou da especificidade das visitas infantis, né? Mas eu pego muito essa questão da visita com adulto e como o corpo da gente se comporta no museu, né? Até coisas simples, por exemplo, né? No fim de semana, a gente fica no espaço e os visitantes podem circular livremente na Fundação Emma-Clabin, né? E eu percebo, por exemplo, à medida que eu vou ficando nesse espaço, fazendo análise desse público, eu percebo que ele se comporta de forma diferente. Alguns vão para um lado, alguns vão para o outro, alguns chegam e me perguntam por onde eu começo, né? Então, existe um comportamento corpóreo que vai de cada um e vai de como essa pessoa vai se sentir estimulada naquele momento, né? E que eu acho que é o interessante da ideia da casa-museu, né? Que, óbvio, apesar da gente ter regras de conservação, a gente não pode manusear os objetos de forma alguma, mas quebrar essa barreira de um museu mais formal, né?
permite, às vezes, que o estar dessa pessoa, que a experiência que essa pessoa tem em relação àquele museu, seja uma experiência muito mais aproximada. Porque você não vai ter uma sequência, né, de peças de acordo com o período, você não vai ter uma linha que separe, né, tipo, os quadros da visualização. Você pode ter uma aproximação melhor, você pode criar seus próprios mini percursos, né? Nesse ponto, né, até a ideia da interferência é bastante interessante, né? Como a gente vai parar para relacionar peças que são tão díspares, que estão, às vezes, na mesma parede, né? Então, acho que são coisas que a gente acaba trabalhando ao longo das visitas, no dia a dia, das visitas que a gente prepara específicas para os públicos, seja escola, seja o público de fim de semana, e são coisas que a gente vai acumulando enquanto experiência de educador. Eu acho que aí a gente termina, né, nosso último bloco dessa conversa, que já deu mais de 1 hora, mas, enfim, eu estou achando deliciosa. Com certeza. Eu acho que a gente termina, né? O Felipe, todos vocês falaram tanto sobre a presença do encontro, né? Falamos tanto sobre isso. E é tão caro ao educativo estar na presença, estar em frente ao objeto original, estar junto e no encontro com o público e poder estimular esse diálogo, né? Esse encontro. E aí, nós estamos no momento em que os nossos museus estão fechados para visitas presenciais. Se nos falassem em março que isso iria acontecer e que a gente teria que desenvolver uma comunicação toda através das plataformas virtuais, nós diríamos que isso é loucura, é impossível. Mas estamos aí para quase 7 meses explorando as plataformas virtuais, e aí eu queria saber do Carlos, Felipe e Rose, como é possível desenvolvermos o nosso trabalho de encontro com o público de uma forma virtual. Realmente não... Só para, assim, estamos terminando esse bloco e aí a gente abre para as perguntas. Isso. Bom, vou tentar ser rapidinho por conta do tempo, tá? De fato, foi um susto, ninguém esperava por isso, e está sendo, não foi, né? Está sendo um grande desafio em vários aspectos, ter que lidar com a pandemia, ter que lidar com todas as questões que a pandemia trouxe, o isolamento social. E quando tivemos que parar também para pensar e conversar e tentar achar saídas para dar continuidade ao trabalho, principalmente nesse momento, entendendo que as ações culturais seriam fundamentais para conseguirmos passar, né, atravessar todo esse problema, todos esses problemas que a pandemia trouxe. Agora, algo que foi fundamental para continuarmos o nosso trabalho no universo virtual foi o trabalho coletivo, foi o trabalho colaborativo, que é algo que eu acredito profundamente. O trabalho num espaço museal, um trabalho de educação em museu, ele não acontece sozinho, ele precisa da coletividade ali juntinha, trabalhando, todo mundo junto para que a coisa aconteça. E nesse caso, no caso da Eva Klabin, não foi só a coletividade no sentido da equipe do programa de educação, foram todas as pessoas que trabalham na Casa Museu. Foi uma união fundamental para continuarmos o nosso trabalho, para pensarmos juntos novas possibilidades, novas proposições, uma programação que conseguisse abarcar, né, as pessoas, porque sabemos, estamos no Brasil e sabemos das dificuldades de acesso à internet, de acesso a equipamentos, para as pessoas poderem ver o que está acontecendo, né, no universo virtual. Por mais que aparentemente todo mundo tenha acesso a tudo isso, a gente tem a noção de que não é verdade,
Isso, no Brasil, infelizmente, não é verdade. Nós temos problemas seríssimos e a internet que nos é servida é uma internet péssima, né, de péssima qualidade. Então, assim, nós tivemos que parar e pensar em todas essas questões, né, conjugar tudo isso para conseguirmos elaborar o que está sendo oferecido através de nossos canais, do Instagram, do YouTube, do Facebook. E teria que ser um conteúdo não apenas, proposições não apenas conteudistas, mas que mantivesse, de alguma forma, a essência da mediação, a essência do convite, a participação efetiva do público. E não é nada fácil, considerando isso que você falou, né, Cristiane? Nós trabalhamos com a presença, com as presenças, porque a presença do espaço expositivo são a presença das peças, as nossas presenças e as presenças dos públicos, dos visitantes. Então, tudo isso deixou de acontecer no meio dessa pandemia, mas tivemos que encontrar saídas para trazer um outro tipo de presença, que é a presença dentro desse universo virtual. Estamos conseguindo. Eu acho que hoje, esse trabalho que estamos realizando hoje, esse bate-papo, é mais um resultado desse pensamento em conjunto, desse processo colaborativo e das parcerias, que cada vez mais são fundamentais para realizarmos os nossos trabalhos. Sim, e o que o Carlos tem trazido, assim, é exatamente a essência, assim, do que está acontecendo com nós que estamos tendo que trabalhar com somente esse espaço virtual. Na EMA também a gente teve esse impacto primeiro de ter que paralisar todas as atividades, e aí a gente teve um curto espaço de tempo para a gente poder se rearticular. Aqui no EMA Clabin a gente não tem só o espaço do educativo, que vincula conteúdos, nós temos outros setores, né, o que é o cursos, espetáculos, o próprio núcleo do René, que é de artes, que vai trazer um diálogo com a arte contemporânea e a coleção. Então, a gente tem muitos núcleos que precisaram se rearticular e repensar esse lugar, né, somente no virtual. Nós, do educativo, a gente sempre teve, mesmo antes da pandemia, a gente tinha um desejo de mobilizar esse espaço que é virtual, e a gente meio que não conseguia, a gente tinha assim, uma questão mesmo de articulação prática, porque nós somos uma equipe pequena, então a gente tinha um desejo, mas a gente meio que foi começando a fazer muito aos poucos, antes da pandemia. Com a pandemia, aí a gente teve essa oportunidade, que assim, infelizmente pela pandemia, a gente teve essa oportunidade de começar a articular conteúdos mesmo para esse público virtual, que tem sido uma experiência muito interessante, assim, porque é um espaço de experimento. Lá nós também somos um espaço de experimento o tempo todo, mas aqui é novidade para todo mundo e a gente tem que se articular das suas casas, com os equipamentos que a gente tem, com os espaços que a gente tem, com a família que a gente tem. Então, são muitas dinâmicas para serem administradas, né? E aí a gente foi pensando a princípio, porque sempre nós tivemos em mente que a gente não podia deixar de atender o público, mesmo estando fechados, a gente tinha uma intenção de manter isso acontecendo. Então, cada setor foi se articulando e a gente começou já com atividade que a gente já fazia um pouco antes, que era alimentar o blog. Então, eu comecei com um texto no blog, e aí a gente foi começando a aproveitar também algumas atividades que a gente já estava começando a fazer presencialmente, como uma contação de histórias. A gente começou a adaptar para esse lugar do virtual. E aí nasceu um projeto que é o Mitologias na Coleção, que a gente pega algumas peças da coleção ampla e a gente vai trazer um conto a partir desse trabalho que está lá exposto. E aí é muito interessante porque a gente, como o Carlos falou, é impossível se a gente fosse fazer isso sozinhos. Então, a gente, no EMA Clabin, a gente tem uma equipe que é de comunicação, que é o Henrique Godinho, que é o coordenador, temos uma designer gráfica, que é a Lívia, que junto conosco conseguiu dar uma forma para esses projetos que começaram a nascer muito sem a gente saber como que isso ia acontecer, mas eles foram criando uma cara.
E aí foram surgindo outros projetos a partir desse, que foi o mais que a gente conseguiu trazer uma visualidade própria e de um olhar muito bem, assim, a meu ver, interessante pelo que a gente tinha, né, para trazer para esse público. A gente tem tido algumas respostas, a gente tem atingido pessoas que não iriam, não teriam condições, às vezes, de vir visitar. Então, professores acho que de Manaus, mandaram retorno para a gente falando que eles estavam usando os conteúdos do Mitologias na sala, nas suas turmas. Então, foram jeitos que a gente foi encontrando, e a gente continua experimentando maneiras de comunicar com o público. O Fê vai falar um pouquinho mais sobre os outros projetos que a gente tem, e assim, dê uma conferida lá, que está tudo no site, tá bom? Um outro projeto que a gente tem, que a gente começou a fazer a partir de abril, se chama Obra em Sua Casa, né? Esse projeto, ele parte do princípio, né, de que a gente vai tentar pegar alguns objetos da coleção da Fundação Emma Clabin e propor uma mediação através de um vídeo, né? Só que, aproveitando que a gente está nesse momento, né, que a gente não pode acessar o museu, a gente achou interessante seria trabalhar as peças que não ficam expostas, né? A Fundação Emma Clabin tem uma reserva que tem diversos itens, desde peças arqueológicas até uma coleção de gravuras interessantíssima, né? Então a gente partiu para esse espaço como uma chance de mostrar essa coleção que nunca era exposta quase, né? Então a gente fez uma série de vídeos, por exemplo, sobre gravuras, né? Um exemplo, um vídeo sobre a gravura japonesa, um vídeo sobre uma gravura da Feigo Strauber, que é uma artista radicada aqui no Brasil. Então a gente segue nessa proposta do Obra em Sua Casa, mas também a gente expandiu ela, né? A gente fez uma parceria com o Núcleo de Artes, com essa programação, e fez uma série voltada para a exposição virtual Fragmentos, né? Começando com o Backdrop Graffiti, que estreou em março, né? Então, basicamente, ele foi inaugurado e entramos em quarentena. Então, poucas pessoas tiveram chance de ver essa obra do Binho Ribeiro, que está lá até hoje na Fundação e vai permanecer. A gente espera, quando a gente reabrir, que a gente possa aproveitar desse painel, né? E além disso, essa programação acabou derivando outras ações. Por exemplo, né, a gente construiu, junto com as equipes do museu, uma exposição da Maria Bonomi, né, que é também uma parte do acervo da Reserva Técnica, né, que é o álbum Balada do Terror e 8 Variações, que nunca foi exposto, né, e a gente é um dos poucos museus que tem esse álbum completo, né. Então, é uma chance de veicular essas gravuras para um público maior. Além disso, a gente tem cada vez mais tentado incluir nas nossas propostas atividades, proposições, para que não seja somente um vídeo descritivo, mas que seja um vídeo que proponha também que o visitante realize alguma coisa, né? Por exemplo, né, na série Fragmentos, a gente propôs uma série de dinâmicas que envolviam corpo, que envolviam uma ideia de mapa conceitual, uma ideia de desenho, né? E nessa semana, na Primavera de Museus, a gente está com 2 propostas, né, para além do bate-papo, que uma é a atividade de Quem é Você no Jardim da Emma Clabin, né, que a gente selecionou algumas flores e ela está no Instagram, é uma atividade simples, né, a gente só estimula ao visitante dizer que flor ele acha que é, basicamente, e a oficina de monotipia, né, que é uma oficina que a gente já realizava presencialmente, né, é uma oficina constante, né, nas nossas atividades, porque é uma oficina bastante bacana, e a gente tentou adaptar ela para o virtual, né? Então, até é bastante interessante que a gente em casa, a gente fez a monotipia, a gente trouxe
a gente filmou a gente fazendo essa oficina para trazer para o virtual. E, né, nesse espaço do compartilhamento, a gente tem também uma atividade que ainda vai sair, que é o Partilhas Poéticas, mas que já saiu na mídia, né, que a gente convida o público a nos enviar as suas produções também, né? Então, a gente tem tentado, né, apesar da distância física, a gente tem tentado criar essas pontes de diálogo com o público que acompanha a nossa programação virtual, né? E, né, como a Rose tinha falado, que a gente tem alcançado públicos que a gente não imaginava alcançar antes, né, pessoas de outros estados, às vezes até de outros países acompanhando o que a gente tem produzido. Eu acho interessante que mesmo quando a gente voltar para o presencial, eu acho que a gente não vai... a gente vai tentar manter uma regularidade nessas questões virtuais, porque é um espaço que a gente não pode retroceder, né? Não seria muito bom a gente não conseguir aproveitar mais desse espaço, porque ele divulga o nosso trabalho de forma mais ampla, né? E agora eu vou passar a palavra para a Cris, né, que ela vai fazer uma finalização. Eu acho que aqui a gente tentou, né, discutir uma abrangência, né, de assuntos, né? As ações educativas dentro dessas casas, museus, a partir das suas colecionadoras, né? E nesse interim, o quanto que tem sido desafiador, mas também um processo muito estimulante, se utilizar e se apropriar do ambiente virtual. Nós que temos como premissa básica do trabalho a presença física, né? E então, antes da gente encerrar, eu queria primeiro agradecer muito a presença de todos que aqui estão, agradecer demais a Casa Museu Eva Klabin, os seus gestores, a sua equipe, agradecer demais a todas as equipes de gestão e os nossos companheiros da Casa Museu Ema Klabin, né, por esse bate-papo, e como vocês falaram muito bem, só se realizam a partir das parcerias e das trocas, né? E agora eu queria convidá-los a gente abrir para um bate-papo, né? As conversas, as perguntas, os apontamentos que cada um foi fazendo. Então, se vocês puderem, quem ficou responsável por perguntas e colocando para a gente conversar sobre o chat. Sim, eu anotei algumas, assim, eu coletei as perguntas, não sei se a gente vai conseguir falar de todas, mas as que a gente não conseguir responder agora, para não ficar muito extensa a nossa conversa, a gente tá com as perguntas aqui e a gente vai respondendo, tá? Se depois as pessoas puderem deixar os seus e-mails aqui que a gente responde. Cadê? Só um minuto. A Amanda fez várias perguntas legais, assim. E ela perguntou se a gente tem alguma sugestão de referência bibliográfica para quem tem interesse em se aprofundar na história da família Klabin. E aí? Posso responder? Existe um livro que foi publicado recentemente, contando a história da família Klabin, inclusive com um gráfico da árvore genealógica. Nesse momento, a gente não tem como disponibilizar esse livro exatamente por conta do momento que estamos vivendo, né, do isolamento social. Mas assim que voltarmos, nós temos na Casa Museu exemplares desse livro sobre a história da família. Sim, e lá na Casa Museu Ema Klabin a gente também tem o exemplar desse livro. E no site da Casa Museu Ema Klabin existem várias publicações. Existe o livro Coleção Ema Klabin, existem a Casa da Rua Portugal, existe uma série de publicações que fala, né, da Casa Museu, da colecionadora Ema Klabin, mas também do bairro e da família, que podem ser acessadas por download. Sim. Também da Amanda,
A colecionadora Emma Clabin deixa por escrito quais foram os critérios utilizados por ela para escolher os seus objetos que incorporariam futuramente sua coleção? Olha, essa é uma pergunta muito interessante, porque existe um arquivo documental muito extenso, né, de cartas, documentos pessoais, que norteiam um pouco a pesquisa sobre quais são esses interesses, os interesses que moveram a colecionadora Emma Clabin, né? Então, a partir desses documentos, é possível perceber, né, e o nosso curador Paulo, né, ele tem se dedicado muito a essa pesquisa, é possível perceber os interesses que nortearam. Além disso, é possível também perceber esses interesses através da coleção de livros, através da coleção de revistas, através desse percurso dos hábitos culturais e dos cursos que ela foi realizando. É possível nortear e dizer que Emma Clabin, como todo colecionador, claro, ela parte de uma escolha subjetiva, mas o interesse dela também esteve muito voltado para construir uma coleção de história da arte panorâmica, né? Então, ela passa por muitas tipologias, ela passa por muitos estilos artísticos, períodos históricos, né, da história da arte, e de cada período, de cada tipologia, ela escolheu exemplares que melhor representem essa temática, né, digamos assim. E como é que nós sabemos disso? Através justamente desse arcabouço documental que temos no arquivístico, além dessa trajetória de estudo que a gente pode perceber na própria biografia de Emma Clabin. Uma outra pergunta é: onde se encontra a coleção de prataria do pai das irmãs Clabin? Sim, eu vi essa pergunta, eu achei muito interessante, porque sim, é uma coleção, eu não sei lá na casa Eva Clabin, mas na Emma Clabin é uma coleção enorme de prataria, né? E prata trata-se de objetos que requer muita manutenção preventiva. Então, por uma questão de conservação, eles ficam guardados, eles não estão no percurso da casa. Algumas peças foram mantidas em nichos protegidos, né, da luz solar e tudo mais, mas dentro do trabalho de pesquisa e na programação que visa apresentar múltiplos aspectos dessa coleção, os nossos curadores, né, o Paulo e o Márcio Doctors, vêm pensando em possibilidades de fazer uma exposição. Mas sim, Cristiane, porque essa proposta do Paulo e do Márcio, a gente não conseguiu entender. Você travou, deu uma travadinha. Ai, desculpa, voltou? Estão me ouvindo? Sim, agora sim. Sim. Então, justamente pela questão da expografia, né, da curadoria, da expografia das casas, que preservam os ambientes, algumas peças que não estão no percurso da casa são objeto de interesse para exposições temporárias. E a prataria, ela está um pouco nesse norte de pensar, nesse caminho, de pensar uma exposição temporária que reúna os objetos de prataria, tanto da Casa Museu Emma Clabin quanto da Casa Museu Eva Clabin. É um interesse dos nossos curadores essa exposição. Lá na Casa Museu, nós temos também muitas peças de prata. Elas estão organizadas em vários espaços da casa. Não sabemos exatamente quais pertenceram aos pais da Eva e da Emma, e quais a Eva comprou posteriormente. Como o Tiago disse, né, anteriormente, existem as peças relacionadas à cultura judaica, que nós acreditamos ter pertencido aos pais da Eva Clabin. Mas, efetivamente, precisaríamos fazer um inventário para tentarmos descobrir quais peças ela comprou e quais peças foram herança do pai.
Sim. E tem mais uma pergunta da Márcia Sanusso. Ela agradece por participar, tá? Elogia. E ela coloca assim também, o que ela pergunta já foi meio que respondido pela Cristiane. O acervo das casas fica todo em exposição, existe reserva técnica? Sim, existe reserva técnica, a gente não consegue expor tudo. E o cotidiano das moradoras foi preservado, como roupas, livros. Sim, nós temos, né, as roupas, uma parte das roupas da dona Emma Klabin. Nós temos a biblioteca, que ela comporta a maior parte dos livros. Alguns livros mais raros, eles estão também na reserva técnica por conta de preservação. E é isso, assim, a gente tem projetos de expor essas roupas, mas isso está em projeto. A casa da Eva Klabin, da mesma maneira, foi mantida praticamente da forma como existia, né? Na sua época, na época em que ela morou lá, a casa está praticamente toda da mesma forma. Foi necessário apenas algum tipo de curadoria para transformar o espaço num espaço expositivo e circulável. As roupas estão lá, abertas ao público, algumas delas, não todas, porque tem muita coisa, mas existe um closet aberto à visitação e as pessoas têm muita curiosidade, principalmente das peças mais particulares e do espaço mais reservado à Eva Klabin, que é o seu quarto, que é dividido entre a sala verde, o boudoir e o quarto de dormir, além do closet e do banheiro. Então, está tudo disponível, né, para visitação. Temos também uma reserva técnica, mas a maior parte das peças está exposta, está para a visitação do público. Todo mundo pode ver. Mas é engraçado, porque muita gente tem curiosidade sobre os aspectos particulares da Eva Klabin. E as roupas chamam muito a atenção. Acho que vale a pena pensarmos numa ação em conjunto para apresentarmos, não é, essa relação da moda e dos gostos da Eva e da Emma. Lá na Casa Emma Klabin já havia uma proposta, né, curatorial de uma exposição de moda, que muito provavelmente vai acontecer o ano que vem, enfim, esperamos. Mas essa questão da vida doméstica ela é muito interessante, né? Lá na Casa Emma Klabin, por conta desse arquivístico, né, desses documentos da casa, o nosso curador fez uma exposição que era a vida doméstica, com documentos que traziam um pouco essa vivência da casa, né? As pessoas que trabalharam na casa, o cotidiano da casa, objetos, cartões, livro de receita. Foi uma exposição que trouxe um pouco a vida privada, né? Esse dia a dia da casa que está documentado nesses registros. E também a gente tem uma exposição que é a mesa posta, né? A cada 6 meses, a mesa da sala de jantar recebe um serviço diferente e, junto com ele, o caderno de organização das recepções da casa também fica exposto. Então, é uma forma da gente entrar um pouco nesse cotidiano da casa. Legal, muito legal isso. Mais alguma pergunta? Tem uma pergunta que é do Joseph, e eu não sei se... Eu acho que a gente já respondeu na nossa fala, assim. É uma pergunta para o educativo, por ser uma coleção eclética, como o educativo se organiza nas visitas agendadas? Tem uma curadoria educativa, um roteiro pré-definido? Até por conta do tempo, no caso de visitas agendadas, vocês escolhem algumas obras específicas? Aí vale para as duas casas. A gente já falou um pouco sobre isso, né? Não sei se a gente poderia acrescentar mais alguma coisa, Joseph, não sei se você já se sentiu contemplado. Eu gostaria só de falar, sim, de alguns aspectos dessa divisão, tá, no momento da visita. De fato, existe uma diferença entre a visita agendada, os grupos agendados e os grupos espontâneos. Com os grupos agendados, nós não escolhemos nada. Nós convidamos a pessoa responsável pelo grupo, na pessoa que vai trazer o grupo, a sentar conosco e juntos estabelecermos, né, quais serão os parâmetros dessa visita, o que seria interessante, porque é uma casa grande com muitas peças.
Podemos fazer a visita e falar enfim, pensar tudo? É possível, mas se tornaria uma visita muito longa. O que nós fazemos é isso, junto com a pessoa responsável pelo grupo, organizarmos esse roteiro da visita, porque essa pessoa que vai trazer o grupo, ela conhece o grupo. Então, fica muito mais fácil de estabelecermos um diálogo mais apropriado, considerando os interesses, se há um grupo escolar, existe alguma coisa que podemos trazer da escola, algum assunto, algum tema para ser tratado também ali naquele ambiente. Então, essa seleção fica muito mais a cargo da pessoa, do grupo, do responsável pelo grupo, mas também respeitamos muito o momento em que esse grupo está no espaço. Nós damos muita liberdade para esse grupo selecionar, fazer uma curadoria. Eu lembro da pergunta do Joseph, né, que ele falou sobre curadoria pedagógica. Nós pensamos nisso e damos muita autonomia também para esse público estabelecer a sua própria curadoria, né, a curadoria com o seu olhar. No caso do espontâneo, o espontâneo é sempre um grande desafio, como o Felipe falou. A gente não sabe quem está chegando, mas ao mesmo tempo é um desafio muito bom, porque nos tira do lugar do conforto e nós precisamos improvisar o tempo inteiro e precisamos estar prontos, né, para a ação o tempo inteiro e para aquilo que, né, pro acaso de tudo que pode acontecer nessa visita. Mas a ideia é que nós não escolhemos nada, quem escolhe é o próprio público, é o interesse do público. Ressaltamos em alguns momentos uma peça ou outra dentro da conversa, a partir do acolhimento, porque o acolhimento é um exercício, né, uma prática fundamental para esse início de conversa, é o primeiro contato com esse visitante, é a forma de tentarmos observá-lo, entender o que ele está querendo, e a partir desse acolhimento nós vamos aprofundando esse bate-papo, essa conversa, essa mediação. Mas existe essa diferença. Com os grupos agendados, nós estabelecemos os parâmetros junto com o responsável ou responsáveis pelo grupo, e com o grupo espontâneo é o desafio e a gente tem que dar conta daquilo que está chegando. Eu acho que lá na Casa Ema Klabin, acho que a gente já respondeu um pouco nessa pergunta nas nossas propostas, mas eu queria pontuar que quando a gente entra nessas duas casas, a nossa primeira impressão é de maravilhamento, né? De tantos objetos colocados dentro de uma lógica de casa. Então, um pouco do nosso exercício lá é essa escuta muito atenta, essa percepção do público, mas também trazer propostas para que o público consiga se apropriando desses múltiplos sentidos, né, dessas múltiplas percepções em que você é abarcado quando você entra, que através da visita o público possa ir percebendo diferentes camadas de percepção, né? E para isso a gente tem que desenvolver muitas propostas de mediação, né? Muitas propostas de diálogo, muitas proposições, para que a gente possa perceber, a partir dos interesses desse público, o que a gente pode mostrar, como a gente pode estimular, né? As visitas agendadas também, elas são feitas com proposições que são lúdicas, que visam a descoberta. Então, eu diria que essa visita, ela tem, principalmente, uma escuta muito atenta, uma percepção muito atenta, e o educador, ele é munido de muitas cartas na manga, muitas propostas que ele pode ir utilizando de acordo com os interesses do público. Eu acho que a gente tem mais uma última pergunta, que é da Márcia, que ela pergunta sobre... ela fala que está sendo um prazer participar desse bate-papo, está sendo para a gente, muito obrigada. E ela pergunta se o acervo das casas fica todo em exposição, se existe uma reserva técnica, né? Isso já foi respondido. E como e quando são montadas as exposições. E acho que a gente também já respondeu, Márcia, mas só para pontuar,
como são casas museu, né, e a gente não tem uma sala de exposições temporária ainda, todas as vezes que o nosso curador Paulo ele desenvolve uma exposição temporária, algumas peças são retiradas dos seus nichos originais para dar lugar a essa exposição temporária. Ou ela também congrega espaços dentro da casa com a recepção do museu. Foi assim na exposição Porcelana Europeia na coleção Emma Clabin, foi assim na exposição Gravuras de Rembrandt, foi assim na exposição Retratos de Emma, foi assim na exposição Vida Doméstica. Então, existe todo uma adaptação para que essas narrativas curatoriais apresentem diversos aspectos da coleção. O Márcio Doctores, eu ia falar Márcio Clabin. O Márcio Doctores, ele, que é o curador da Casa Museu Eva Clabin, ele trouxe um projeto para dentro da Casa Museu, porque, como a Cris falou, a Casa Museu é um espaço de uma exposição permanente. Em alguns momentos vão acontecer algumas incursões, alguns projetos, e o Márcio ele criou o projeto Respiração, que é o momento em que a casa recebe arte contemporânea, recebe intervenções de artistas contemporâneos. É um projeto incrível, é um projeto que busca dialogar, criar um diálogo entre o clássico e o contemporâneo. A cada ano temos um nome diferente. A ideia é que o artista ele estude a casa, ele entre, passe um tempo nessa casa e tente buscar caminhos ali para trazer obras de arte contemporânea que dialoguem diretamente com a casa e com o seu acervo e com a dona da casa, né? Nos últimos projetos, tivemos artistas que já faleceram, então toda a proposição, toda a proposta foi do próprio Márcio Doctores. E é um trabalho muito bacana, porque, como o próprio nome diz, Respiração, é um momento de abrir essa casa para as possibilidades que a arte contemporânea nos dá. Então, é um projeto incrível, e tudo está, para quem tiver interesse, todos os projetos do Respiração estão no nosso site. Quem quiser visitar e saber um pouco mais de todos os anos do projeto Respiração, está tudo lá no site. Complementando só algumas coisas que a Cris falou, periodicamente também o Educativo costuma propor algumas exposições, principalmente durante julho, que a gente foca a nossa atenção para a biblioteca. Então, a gente já realizou 2 vezes a edição de uma exposição que a gente chamou Vozes dos Livros, no qual a gente emprestou as nossas vozes para os livros e a gente fez uma instalação sonora na casa, onde a gente trabalha esse acervo que acaba sendo muito pouco exposto por questões de conservação, né? E também temos algumas propostas contemporâneas, né, que a gente acabou falando não muito por questão de tempo, mas a gente tem o Jardim Imaginário, que é uma curadoria externa, né, que também é o mesmo princípio de trazer um artista contemporâneo para expor na Fundação Emma Clabin, e o Hóspede, que é uma edição menor, né, que é só um artista dialogando com a obra, e a proposta do René. Jardim Imaginário. Tem a outra, Cris, que me fugiu o nome agora. Intervalo Contemporâneo. Intervalo Contemporâneo, isso. Que é uma proposta interna da casa que a gente também busca trazer em alguns espaços, né, ativar a casa para arte contemporânea também. Agora, durante a pandemia... desculpa, Cris, você quer falar alguma coisa? Não, pode falar, Ju. Não, que eu ia ressaltar que agora, durante a pandemia, a gente do Educativo está colocando várias atividades no nosso Instagram. Então, quem quiser dar uma olhada, a gente tem as atividades práticas. Toda sexta-feira a gente tem uma proposta nova. E a gente também tem o Parla, que é uma atividade onde a gente estabelece um estudo maior. É bem interessante, é um vídeo bem rico de informações sobre peças do nosso acervo, a relação com os artistas que a gente tem lá na casa. Então, vale a pena dar uma conferida. Isso, nos siga no Instagram, Facebook, YouTube, e, por favor, divulguem. Vocês são importantíssimos nesse processo de divulgação das casas museu
e também dos nossos trabalhos. Eu acho que chegamos, então, na finalização desse bate-papo em casa, ações educativas entre as Casas Museu Eva Klabin e Ema Klabin. Gostaria de agradecer demais esse público que ficou com a gente até agora, são 2 horas de conversa. Foi delicioso estar junto com a Casa Museu Eva Klabin e conversar sobre esse trabalho, né, que é realizado. Convidamos a todos, assim que possível, nos visitarem. A gente adora receber pessoas em casa. Enquanto não é possível, tem a visita virtual, né? As visitas virtuais que ajudam um pouquinho, né, nesse momento em que não podemos abrir as nossas portas, não é? Sim, sim. Então, a gente pede mais uma vez que, por favor, respondam o nosso questionário, né, onde a gente pergunta o que mais vocês gostariam de ver nas nossas programações virtuais. Agradecemos demais a presença de vocês e gostaríamos de dizer até a próxima, até breve. Até breve, com certeza a Márcia, que já está pedindo um novo bate-papo, com certeza novos bate-papos virão, porque é um momento de um frescor, né? É um momento da gente respirar numa situação tão complicada na qual estamos vivendo. Eu quero agradecer muitíssimo ao convite da equipe da Ema Klabin, ao IBRAM, Primavera dos Museus. Está sendo uma delícia participar desse trabalho e dessa parceria. E eu espero que novas parcerias surjam. Não é, Cris, Ozir, Felipe, Thiago, Juliana? Com certeza, gente. Essa é mais uma de muitas que faremos. Muito obrigada. Obrigada, gente. Obrigada, gente. Tchau, gente. Obrigado. Aguardamos vocês lá no Rio de Janeiro também. E a gente aqui em São Paulo. Até breve. Tchau, tchau, gente. Breve. Tchau. Até breve. Tchau, tchau.